Aleluia! Vamos celebrar ao Senhor, amém? Hoje é noite de bênção, noite de paz e alegria, amém? Você se alegra? Oh, Deus! Eu creio, tudo é possível. Diga, aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falou a montanha, digo a e passo pelo meio do mar. Eu sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres, creio no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer, eu creio. Tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer, eu creio. Aquele que crê, você crê? Eu não vou desistir jamais. Eu creio. Digo a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Creio no poder de Deus. Celebre, eu creio. Tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer, eu creio. Tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Tudo que Deus falou. Diga para quem está ao seu lado. Tudo que Deus falou vai acontecer. Está acontecendo, amém? Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou. Tudo que Deus falou vai acontecer. Então celebre. Eu creio. Tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Pelo Senhor, marchamos, o seu exército poderoso. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, pra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Senhor, marchamos sim. Poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha. Perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. O nosso general. Nenhum inimigo nos resistirá. Marchando.
Nenhum inimigo nos resistirá. Ele cairá por terra. O nosso general é Cristo. Nenhum inimigo nos resistirá. Você celebra o Senhor nessa noite. Você pode celebrar aquele que vive. Nenhum inimigo nenhum principado nem potestades, nenhum inimigo, nenhum inimigo nos resistirá. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós somos livres. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O fogo não me queima, nas águas não vou afogar. Tu estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca, aleluia, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vão. Tu estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Eu não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou, diga, oh Jesus, teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade, o vento forte não vai, aleluia, em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Você pode dizer isso? A tempestade, o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Aleluia. Oh, temer porque, aleluia,
se eu estou guardado, Ele é fiel. Teu nome é Jeová, irás prover de novo, aleluia. Eu creio em ti, haja o que houver, aleluia. Irás prover, você está provendo, Senhor. Eu não vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Aleluia, Jesus. Oh, não há vendaval. Oh, obrigado, Senhor. Tu és a nossa rocha. Eu louvo o teu nome. Eu louvo o teu nome. O nome que é maior. O nome que é maior que todo nome. Toda honra ao teu nome. Honra ao teu nome. O nome que está sobre todo nome. Seja exaltado, Senhor. Oh, seja exaltado. Seja exaltado, Pai. Seja exaltado, exaltado. Eu louvo o teu nome. Aleluia. Eu louvo o teu nome. O nome que é maior que todo nome. Toda honra ao teu nome, Jesus. Honras ao teu nome. O nome que está sobre todo nome. Exalte ao Senhor. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado neste lugar. Seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é o amor
sempre me encontrar. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja essa. Você pode levantar as suas mãos e dizer: seja exaltado, Rei dos Reis. Seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, o Rei dos Reis. Seja exaltado, ó Senhor. Seja exaltado, exaltado. Obrigado, Jesus. Sai acima de todo principado, Senhor. Teu nome é maravilhoso. Maravilhoso, glorioso, Rei dos Reis, meu irmão, vive em mim. Eleve o meu canto, o canto dos santos. Bondade e verdade me seguirão. Bondade e verdade me seguirão. Bondade e verdade me seguirão até o fim. Para encerrar, diga assim: maravilhoso, glorioso, aleluia, Rei dos Reis, meu irmão, vive em mim. Elevo o meu canto, o canto dos santos. Bondade e verdade me seguirão. Bondade e verdade me seguirão. Bondade e verdade me seguirão até o fim. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor, por essa noite abençoada. Obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigada pela sua bondade e misericórdia que nos segue em todos os dias da nossa vida. Obrigada, Senhor, pelo seu amor. Por causa disso nós estamos aqui. Obrigada, Senhor. Eu declaro essa semana já uma semana abençoada. Nós temos essa certeza por causa da sua fidelidade para com a sua palavra. Muito obrigada, Pai, por essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. Você pode sentar. Obrigada, Wallace. Glória a Deus. Aleluia. Wallace, vira para mim um pouco para lá. Vira o ventilador um pouco para lá.
Obrigada. Quando for para Cid, vocês viram para cá. Quando for para mim, vocês viram para lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje a gente vai falar sobre o amor que nos alcançou. Amém? Existiu um amor que nos alcançou, por isso nós estamos aqui, por causa dele, por causa desse amor. Amém? Então, antes da gente passear por essa conversa sobre o amor que nos alcançou, eu vou estar voltando ao início para a gente saber como foi que surgiu esse amor, né? Então, desde o início lá, você pode até dizer, mas eu já conheço a história, mas você vai escutar de novo. Até Jesus voltar, você vai escutar a palavra se você permanecer até o fim. Amém? Então, no início lá, Deus criou o ser humano em toda a perfeição, sem falta de nada. No jardim do Éden não faltava nada, o ser humano não tinha doença, não tinha pobreza. Então, no Éden era tudo perfeito, certo? Foi assim que Deus fez para ser. Então, essa foi a criação de Deus. Ele fez o ser humano conforme a imagem dele e semelhança. Ele decidiu fazer o ser humano. Ele não estava sem ter o que fazer e disse, não, vou ver se dá certo aqui. Não. Ele decidiu fazer o ser humano para dar certo. Ele fez para ser assim. Amém? E aí, no decorrer da história, o que é que acontece? O homem, Adão, ele desobedeceu a uma instrução que Deus tinha dado, que era de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a única coisa que Adão não podia fazer era isso. E foi isso que ele fez. Então, houve a separação de Deus para com o homem, né? Então, teve aí a queda. Então, a partir daí, a gente passou a ser inimigo de Deus. A Bíblia fala sobre isso. Então, no início, Deus nos fez, Deus decidiu nos criar para que a gente adorasse a Ele, para que a gente tivesse comunhão com Ele todos os dias. Ele vinha de tarde para conversar com Adão. E aí, Adão quebrou uma aliança com Deus. E aí, a partir daí, foi que começou a aparecer as coisas ruins na terra, depois da quebra da aliança, porque Adão tinha comunhão com Deus todos os dias, e aí ele desobedeceu, aconteceu a separação entre o homem e Deus, tá bom? E aí, depois disso, graças a Deus, houve a redenção, ou seja, Jesus veio como Filho de Deus para nos resgatar. Isso quer dizer redenção. Jesus veio nos resgatar. Nos resgatar de quê? Do lugar onde a gente estava, que era separado de Deus. Deus nos fez para ser um só com Ele, unido com Ele. Aí veio o pecado, nos separou de Deus, só que Jesus veio para nos resgatar, para trazer a gente para um lugar original que era desde o início. Amém? Até então, a gente está falando sobre o amor que nos alcançou, tá bom? Então, não é uma ideia de Deus ferir ou matar o ser humano. Porque se fosse assim, ele já tinha acabado com tudo. Ou você acha que Deus não poderia dar um sopro e acabar com tudo? Porque Ele é todo poderoso. Só que isso não faz parte do caráter de Deus. Deus não tem a ideia de ferir o homem. O homem quem desobedeceu a Deus e ainda continua desobedecendo, e por causa disso sai debaixo da proteção de Deus. Então não é a ideia de Deus matar, não é a ideia de Deus ferir. O amor que nos alcançou. Foi o amor quem nos alcançou. Certo? Deus, ele não precisa usar coisas ruins para alcançar a nossa vida. Deus usa coisas boas. Você não vai encontrar coisas ruins na palavra que Deus fez para poder alcançar o ser humano. A Bíblia não diz, Deus ia na viração do dia conversar com Adão e dizia assim, olha, se tu desobedecer, eu vou botar um negócio ruim em tu. Ele não falou isso. Hora nenhuma você vai ver isso escrito na Bíblia. Então, a ideia de Deus é nos amar. Foi assim desde o princípio. Então, a ideia de matar e ferir não é de Deus. A gente vai dar uma passeada nas Escrituras e você vai ver, de acordo com a palavra de Deus, que a ideia dele não é matar. Se você é pai, se você é mãe, eu tenho a plena certeza de que você não tem a ideia no seu coração de dizer assim, se esse menino me desobedecer, eu vou mandar quebrar uma perna dele para ele aprender a me desobedecer. Eu tenho certeza que você não pensa assim. E se você pensar assim, no final fala comigo, eu quero orar por você. Então, não é a ideia de Deus fazer coisas ruins. Se nós, seres humanos, temos algumas limitações ainda por causa que nós estamos em um corpo físico,
Nós, às vezes, pensamos em algumas coisas ruins que não estão de acordo com a palavra de Deus, mas mesmo assim, a gente não tem ideia de colocar coisas ruins para os nossos filhos. Imagina Deus, que foi Ele quem decidiu nos criar. Foi Ele quem decidiu nos fazer. Como eu falei, Ele não estava sem fazer nada e disse, eu vou criar uma pessoa aqui para ver se dá certo. Não, Ele fez o ser humano para dar certo. Ele fez e deixou tudo para nós aqui na Terra pronto, para que a gente fosse bem sucedido. Então, Deus ele não tem uma ideia de bem, e aí se a gente faz alguma coisa ruim, Ele vai dizer, pronto, pois já que não me obedeceu, eu vou lançar alguma coisa ruim sobre ele. Sabe por quê? Porque Deus ele não dá o que Ele não tem. Assim como nós, a gente não pode dar o que a gente não tem, não é verdade? Eu não posso dizer a você, olha, eu vou te dar um apartamento na praia, se eu nem tenho ainda. Né? Então, eu não posso dar o que eu não tenho. Deus também não pode dar o que Ele não tem. Então, Deus ele não tem doença. No Jardim do Éden não havia doença. Deus ele não tem morte para te dar. Ele tem vida. A Bíblia fala sobre isso, que Jesus veio para dar vida. A gente vai ler mais na frente um pouco. Então, Deus ele não precisa colocar coisas ruins no ser humano para que o ser humano aprenda alguma coisa. Nada está escrito na Bíblia a respeito dessas coisas. Amém? Então, essas coisas são ideias de homens para aprisionar outros homens. Mas não está escrito na Bíblia. Então, tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem de Deus é agradável, é perfeito. Então, Deus ele não precisa usar essas coisas ruins para nos amedrontar. Porque, assim, digamos que a minha mão aqui é a proteção de Deus, tá certo? E aqui está o ser humano. E aí Deus diz, permanece aqui na minha palavra que vai dar tudo certo. Permanece aqui, você está permanecendo. Vamos dizer, o ser humano está permanecendo. Na hora que o ser humano sair dessa proteção e alguma coisa ruim acontecer sobre a vida dele, Deus não tem nada a ver. Porque a proteção dele está aqui. Aqui não está a proteção dele. Então, não foi Deus que saiu desse lugar e disse, já que você saiu, eu vou afligir você. Não. Essa posição de Deus, ela não sai dessa posição aqui de bondade, de misericórdia, de amor. Então, essa vai ser a posição de Deus sempre, de amor, de proteção, de misericórdia, de paz, de alegria. Então, cabe a mim e a você, como filhos de Deus, permanecer nessa posição. Se um dia, que eu espero que não, alguém saia daqui e acontecer coisas ruins sobre você, não foi Deus que te afligiu. Ou são circunstâncias, ou é desobediência, ou é o Satanás. Não tem outra. Amém? A Bíblia diz que toda boa dádiva, quer dizer presente, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo dos pais das luzes. Se você não sabe, o pai das luzes é Deus, e o pai das trevas não é Deus, certo? Descendo do pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Então, Deus, num dia, não está assim, hoje eu estou bonzinho, hoje eu vou abençoar todo mundo. Não, mas amanhã eu estou com... Ele não é TPM porque não é mulher, né? Mas vamos dizer que fosse. Hoje eu não estou muito bem, hoje eu vou amaldiçoar todo mundo. Não, Deus ele está conectado com o bem. Deus ele é bem, Deus ele é amor, Deus ele é paz. Então ele não vai mudar dessa posição. Deus não tem um dia que esteve alguém que chateou ele, porque alguém chateou ele vai estar amanhecendo no dia ruim, não. Ele vai ser bom sempre. Independente da minha e da sua posição, Deus ele vai ser bom. Amém? Vamos lá, Jeremias 31. Jeremias 31, 3. Diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Então, o amor de Deus faz ele se achegar a nós para que nós sejamos atraídos por esse amor. Então, o que vai nos atrair para Deus é o amor dele. Tá alguma coisa aí? Então, com benignidade, o Senhor nos atraiu e com amor ele nos alcançou. Então, o que nos alcançou foi o amor de Deus para conosco. Não é uma aflição, não é uma dor. Tem vezes que as pessoas chegam afligidos e aí sabe que não tem escape mesmo, vai atrás do Senhor.
Amém por isso, mas isso não é a ideia de Deus. A ideia de Deus é atrair pelo amor. Amém? Então, isso é o que a palavra de Deus está dizendo. Não são pessoas que estão dizendo, foi o Senhor que deixou escrito para mim e para você. Então, com amor Ele nos amou e com benignidade Ele nos atraiu. Eu não sei o que é que você entende sobre benignidade, mas um câncer não é benignidade, ou você não concorda comigo? Você acha que por Deus falar assim, por benignidade eu te atraí através de um câncer? Isso não é benignidade, isso é malignidade. Então, a palavra de Deus é como o apóstolo Bud falava, a palavra de Deus é simples. E o que é que ela está querendo dizer? Exatamente o que está escrito. Não tem que botar bicho aqui dentro, não. Então, com amor, Ele nos amou. E com benignidade, Ele nos atraiu. Foi assim que Deus fez. Então, o amor que nos alcançou foi com benignidade. E vai ser assim sempre, porque a palavra de Deus não muda. Amém? Glória a Deus. Então, eu não sei se você já ouviu sobre isso, mas eu acredito que sim. Mas eu já ouvi muito. A pessoa dizer assim, se não for por amor, vai pela dor. Quem nunca ouviu falar sobre isso? Já ouviu? Todo mundo já ouviu, né? Pelo menos todo mundo que está aqui já ouviu. Então, se não for pelo amor, vai pela dor. Isso não está escrito. Você pode procurar na Bíblia, pelo menos a Bíblia original, a não ser que tenha alguma adulterada por aí. Mas a Bíblia original não está dizendo assim, se não for pelo amor, vai pela dor. É como eu falei. Se às vezes as pessoas são afligidas lá fora, estão passando por situações difíceis, eles correm ao Senhor e o Senhor tem misericórdia para alcançar eles. Amém por isso, porque Ele sabe que tem um refúgio para quem correr. Mas a ideia de Deus não é, eu vou colocar alguma coisa ruim para que eles venham. Não é assim. A Bíblia diz que Ele nos atrai com amor e benignidade. E se você não entende sobre o amor, que eu acho que não tem nenhum inocente aqui, mas amor não é coisa ruim. Amor é coisa boa. Não é? Eu nunca vi uma pessoa dizer assim, olha, eu amo tanto fulano que eu dou uma surra nele todo dia, eu dou uma surra nela todo dia. Você já ouviu falar sobre isso? Eu acho que se for acontecer isso, a pessoa precisa ir preso. Né? Então não existe um amor para castigar. Pelo menos deveria ser assim. Então, o Senhor Ele nos atraiu com amor e benignidade. Amém? Então, se não for pelo amor, vai pela dor. Amém, venha pela dor, mas não tem nada a ver com Deus. E não está escrito na palavra. Isso são frases humanas que as pessoas colocam para afligir outras pessoas, para botar pessoas no cativeiro, como se diz assim, aprisionar mesmo. Mas isso não tem nada a ver com Deus, não está escrito na palavra. Amém? Não está escrito na palavra. João 10, 10. Essa frase também é bem conhecida no nosso meio. Que diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Isso é Jesus falando. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Você já viu alguém falar assim, olha, eu tenho vida em abundância, mas lá em casa não tem nem o que comer. Isso é vida em abundância? Você já viu alguém dizer assim, olha, eu tenho vida em abundância, mas eu só vivo doente. Isso é vida em abundância? Não. Você já viu uma pessoa dizer assim, olha, eu tenho vida em abundância, mas eu só vivo no pecado. Sou casado, saio com várias mulheres, bebo, caio, levanto. Isso é vida em abundância? Não. Então, em 3 dimensões, espírito, alma e corpo, vida em abundância é saúde, é paz, é alegria, é tudo o que a palavra diz a respeito do bem. Então, vida em abundância é uma vida sem falta. Não estou dizendo para você, de você viver esnobando. Não, estou falando que você tem o que comer, tem o que dormir, então está tudo bem. Mas vida em abundância não é doença, vida em abundância não é falta, vida em abundância não é pecado, certo? Então, vida em abundância foi o que Jesus veio trazer para nós. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Você vê que a Bíblia não está dizendo Deus veio para matar, roubar e destruir? Você vê que a Bíblia está dizendo o ladrão veio para roubar, matar e destruir.
Mas Jesus está falando, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Então, ao contrário da paz que Jesus veio trazer, a vida em abundância que Jesus veio trazer, então não é Deus quem traz morte, não é Deus quem veio roubar, nem é Deus quem veio destruir, certo? A Bíblia diz que foi o ladrão. E aí, quem é esse ladrão na história? Vamos lá para João 8, 44. João 8, versículo 44. No comecinho do versículo, eu vou ler, mas isso aqui era Jesus falando com... como é que diz o pessoal que perturbava ele lá? Não. Deixa eu ver aqui que está escrito antes disso. João 8, 44. Os judeus. Certo? Então, os judeus ficavam interrogando Jesus sobre as coisas. E aí, Jesus falou para os judeus. Só que eu quero que vocês entendam a segunda parte, tá bom? Que a gente está querendo saber quem é esse ladrão que a Bíblia fala que veio para matar, roubar e destruir. Tá bom? Então, no versículo 44 diz assim, vós sois do diabo. Jesus falando com os judeus que estavam perturbando ele. Vós sois o diabo que é sois do diabo, que é o vosso pai. E quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele está falando, o diabo, foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é dele mesmo, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus está dizendo aqui que o diabo foi homicida desde o começo. Então, dá para entender aqui que o diabo é quem mata. Você está entendendo? Não é Deus? A Bíblia diz que em Deus existe vida, em Deus existe tudo que é bom. Certo? Então, Deus ele não fez o homem para morrer. Se você ler lá no comecinho da história da humanidade, a gente dá para ver que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar, para cuidar, né, com animais, tudo lá, tudo ok. Só que aí o que é que acontece? Nesse período, como eu falei para vocês no começo, teve a queda do homem, só que a Bíblia fala que Deus disse assim, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você vai morrer. Você entende? Que não foi Deus que matou o homem, não foi Deus que trouxe morte para o homem, foi a desobediência do homem. Quem é pai e mãe aqui sabe do que eu vou falar, e quem é filho também sabe, que já levou uns puxavam de orelha. Então, o pai e a mãe da gente diziam assim, olha, não ande com fulano, que se você andar com fulano, vai acontecer isso, isso e isso. Ou então, não vá pelaquele lugar, se você for pelaquele lugar, você vai cair. Não suba aí, se você subir, você vai cair. Aí o menino vai, sobe e cai. Aí a culpa foi do pai? A culpa foi da mãe? Não é. É a desobediência do menino. Dá para entender bem simples, gente. Então, o Deus falou, não come dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, Deus não deixou um questionamento para o homem dizer assim, eu vou querer saber o porquê que ele disse. Não, Deus disse, se você comer, você vai morrer. E o que foi que aconteceu? Morte entrou na humanidade. Então, nós, seres humanos, não fomos feitos para morrer. Aconteceu isso por causa da queda, por causa da desobediência, do pecado. Do mesmo jeito de uma criança. Se a criança foi instruída para não subir, porque se subir ela vai cair, se ela subir, se ela cair, não é culpa do pai nem da mãe. A culpa foi do menino que desobedeceu. Então, do mesmo jeito, Deus. Então, se o homem morreu, ou se o homem hoje tem essa condição ainda da morte física, Deus não tem nada a ver com morte, gente. Deus é Deus de vida. Foi Ele que deu a vida. Foi Ele que deu a vida. Então, Deus é o Deus da vida, não é o Deus da morte. O Deus da morte, a Bíblia fala aqui, que homicida desde o começo, foi Satanás. Amém? Então, se alguém chegar para você e dizer assim, olha,
Eu conheço teu pai e o teu pai é um assassino. E você conhecendo seu pai, sabendo que o seu pai não é um assassino, você vai ficar de braços cruzados e escutando a pessoa falar mal do seu pai, dizendo que seu pai é assassino? Não. Você vai dizer, opa, eu conheço meu pai mais do que você, porque desde que eu nasci, e eu sei que meu pai não é assassino. Então, do mesmo jeito, Deus. Se alguém disser que Deus mata na minha frente, vai ter que escutar da minha boca que ele não mata, porque ele é meu pai e eu sei o caráter dele. Então, defenda o seu pai. Se você escutar alguém dizendo que Deus mata, defenda o seu pai. Mostra na palavra que não é assim. Você não vai entrar em confusão, mas às vezes as pessoas repetem o que ouviu e não têm conhecimento de tais coisas. Amém? Então, Deus é um Deus da vida, não é um Deus da morte. Não atribuam coisas ruins a Deus. Eu estou passando por isso. Inclusive, ontem eu ministrei para uma pessoa cristã, mas não é da nossa palavra revelada, que passa por uma situação de enfermidade há 18 anos. Aí ela falou, olha, eu não sei que prova é essa, eu não sei o que é que Deus quer me ensinar com isso. Aí eu falei para ela, disse, olha, irmã, aí expliquei para ela o que está escrito na palavra, como eu estou falando para vocês. Olha, essa condição aí não foi Deus que te colocou. 18 anos você já não deveria nem estar com isso. Na verdade, quando chegasse, a gente já bate em retirada, porque a gente sabe o que está escrito na palavra. Falei para ela a respeito de cura, o que é que Jesus fez para nós a respeito de cura. E eu creio que ela recebeu. Amém? Mas assim, Deus ele não quer ensinar nada para você com coisa ruim. Ele não precisa ensinar nada para você com coisa ruim. Ele ensina na palavra, em amor. Amém? Nós estamos falando aqui que ele nos alcançou pelo amor. Não foi pela dor, nem está escrito isso. Amém? Eu não sei você, mas eu fui alcançada pelo amor, que era um casal de irmãos que passava na rua da minha casa. A minha família não era cristã. Passava na rua da minha casa levando os guri da rua tudinho. Tu sabe o que é guri? Que, como não é daqui, né? Pode ser que não saiba. Então, passava levando os guris da rua tudinho para a igreja. Então, eu fui alcançada pelo amor, porque um casal de irmãos, adolescente na época jovem, eu era menina pequena, com uma rua todinha, e a gente foi alcançada assim, pelo amor. Então, eu ia para a igreja para comer pipoca e brincar na gincana. Eu fui alcançada assim. Chegar na igreja, tem pipoca para me comer. Você pensa que não, mas o Senhor alcança. Entendeu? Então, na igreja, eles não me atraíam com coisas. Se você não vier domingo, da outra semana você não entra. Não, eu fui atraída com amor. Você também foi atraído com amor. Se você chegou pela dor, amém, que você veio para um lugar de refúgio. Mas a ideia de Deus é o amor. Amém? Glória a Deus. Então, quando a gente entende quem é o autor da bondade e quem é o autor da ruindade, a gente sabe identificar de onde vem determinadas coisas para a nossa vida. Então, se você está passando por uma situação difícil, que é natural, porque nós estamos na Terra ainda, das duas, uma. Ou são circunstâncias, porque nós estamos aqui na Terra, você precisa vencer as circunstâncias, ou é o diabo afrontando a sua vida. Certo? Então, quando vier uma adversidade para a sua vida, não pense que é Deus querendo te ensinar nada, não, porque Ele não tem nada disso para te dar. Amém? Então, quando a gente sabe quem são os autores, a gente sabe identificar de onde é que está vindo. Porque de Deus não vem coisa ruim. Em Deus só tem coisas boas. E a Bíblia diz que Ele é imutável. Então, como eu falei, um dia Ele está bom e outro dia Ele não está bom assim. Não é assim que funciona. Deus, Ele é bom e Ele sempre será bom. Não tem como Ele mudar. Independente de mim e de você. Se a gente obedece ou se a gente não obedece. Se a gente segue a Ele ou se a gente não segue a Ele, Ele vai continuar sendo bom. Amém? Então, quando a gente sabe quem é quando a gente consegue identificar quem é o autor de coisas boas e de coisas ruins, a gente sabe identificar e resolver mais rápido os problemas.
Amém? Ou você não passa por problema, só eu? Todo mundo passa, né? Glória a Deus. João 15, 16. Eita, glória. O altar está fumegante. Obrigada, Senhor, pelos nossos ar-condicionados. Aleluia. João 15, 16. Diz assim: já não vos chamo servos. Perdão, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Você vê aqui que não foi a gente que escolheu Deus, não foi a gente que escolheu Jesus. Sabe, você teve a opção de dizer assim: eu aceito Jesus como meu Senhor. Mas foi Ele quem te escolheu, não foi você que escolheu Ele. Foi Ele quem nos escolheu, não foi nós que escolhemos Ele. Nós temos a opção de andar com Ele, mas foi Ele quem nos escolheu. Então a Bíblia diz que não foi vocês que me escolheram, pelo contrário, eu que escolhi vocês. É assim que funciona, foi Deus quem nos escolheu. É como eu falei no começo, não tem como você dar o que você não tem. Não teria como você dar amor se você não tivesse amor. Mas a Bíblia diz que Deus nos escolheu. E a Bíblia também diz que o amor de Deus, quando a gente escolhe a Ele, é derramado em nosso coração. Eu não sei o que você entende sobre derramar, mas derramar para mim não é a metade desse copo. Derramar para mim não é o topo desse copo. Derramar é passar do copo. Então o copo é o seu suprimento e o derramar é para pessoas. Então o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Então, uma vez que o amor de Deus foi derramado em nosso coração, nós temos amor suficiente para dar. Por quê? Porque a gente tem. Se a Bíblia diz que Deus derramou o amor dele no nosso coração, é porque a gente tem. E quando a Bíblia fala sobre coração, a Bíblia não está falando sobre o órgão, não. Não sei se você sabe, mas amor não é um sentimento. Amor é uma opção. Amém? Você decide amar. É uma decisão. Então, se acontecesse o caso de alguém fazer um transplante de coração, quando ela recebesse um coração novo, ela nem sabia quem ela estava amando, porque estaria no coração físico. Mas a Bíblia, quando fala de coração, está falando do centro do homem, certo? Está falando de nós como seres. Então, o amor de Deus foi derramado em nós, não é no coração, órgão. Tá bom? Então, amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. Você decide amar ou não. Amém? Mas uma vez que o amor foi derramado em seu coração, você tem para dar. Porque você só pode dar o que você tem. Então, a Bíblia diz aqui, ó. Deixa eu ver. 1 João 4,10. Como é que está meu tempo aí? 1 João 4,10 diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, ou seja, como pagamento pelos nossos pecados. Então, nós não amamos a Deus. E a Bíblia diz mais lá na frente que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, não foi nós que decidimos amar, foi Deus que decidiu nos amar. Outrora, quando Ele decidiu nos amar, a gente ama Ele. Deus sabia que a gente não podia dar o que a gente não tinha. Então, por isso que Ele precisou derramar o amor no nosso coração para que a gente pudesse dar aquilo que a gente tinha.
Amém? É assim que funciona. Não tem como você dar o que você não tem. Você só dá o que você tem. Amém? Já fica a palavra da salvação aí. Não dê a semente, dê o pão. Ou, ao contrário, não dê o pão, dê a semente. Corrigindo. O pão é para você comer. A semente não é para comer. A semente é para semear. Amém? Então, não foi nós que escolhemos amar a Deus. Foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem nos amou. E esse é o propósito do cristianismo, né? Deus, Ele entregou Jesus. A única coisa de melhor que Ele tinha era o filho que Ele tinha. E Ele decidiu amar tanto, a Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, para que todo aquele que em Jesus creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus deu o que Ele tinha de melhor para a humanidade. E detalhe, não era nos dias de hoje que temos pessoas que seguem a Deus. Quando Deus deu Jesus, éramos inimigos dele. Eu não sei você, mas eu não teria coragem de dar a minha filha por um amigo. Que dirá por um inimigo? Mas Deus deu. Sabe por quê? Porque ele viu eu e você, exatamente nesse dia de hoje, buscando a Ele, sabendo que Ele poderia resgatar a humanidade para Ele novamente. Então Ele fez esse plano perfeito, porque Ele sabia que nós teríamos a segunda chance de voltar para Ele. Amém? Sabe, é tão prazeroso entender o plano da salvação, que uma pessoa, quando entende, ela diz, eu quero seguir isso aí. Não é peso, é prazeroso. Não é perca. Eu não perdi nada. Do dia que eu saí do mundo para cá, eu não perdi nada, eu só tive ganho. Não sei você, se você só teve perca, conversa comigo no final, que eu quero orar com você. Depois que a gente encontra com o Senhor, que a gente decide andar com Ele, a gente só tem ganho. Eu só tive ganho. No amor só tem ganho. Amém? No amor só tem ganho. Deus, Ele é amor. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou passar um pouco mais aqui no 19 e diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus decidiu nos amar de uma forma tal que Ele deu a única coisa que Ele tinha de precioso. Por mim e por você. Que foi o sangue de Jesus, que foi o Filho que Ele tinha. Amém? Wallace. Glória a Deus. Glória a Deus. E a indicação que eu quero fazer nessa noite, esse querido aqui. Amor, o caminho para a vitória. O livro ele é bem claro. Tem dizendo assim, o caminho. Eu não entendo muito de português não, tá, gente? Mas eu sei identificar que é só um. Se fosse um caminho, teria opções. Mas esse livro diz assim, amor, o caminho para a vitória. Do mesmo jeito que a Bíblia diz, que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus ele não deu outra opção de verdade e vida. Ele não disse, eu sou um caminho para a verdade, para a vida. Não, ele falou, eu sou o caminho. Amém? Então, fica essa indicação aí para a igreja, amor, o caminho para a vitória. Se você ainda não leu, se você não tem, você pode falar com a gente, que a gente compra para você lá no Verbo Shop, tem para vender lá, tá bom? Esse livro aqui, eu já li muitos livros, mas para mim, eu tenho 3 livros que são os melhores que eu já li até hoje. Esse é um. Eu acredito que esse esteja em primeiro. Amor, o caminho para a vitória. Perfeito esse livro. Amém? Pode tocar fogo aí. Glória a Deus. Aleluia. Pode ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Falando sobre o amor que nos alcançou, o amor de Deus que foi derramado em nossos corações, através de Jesus, que Ele entregou o único filho que Ele tinha para morrer por nós. Se existe alguém em nosso meio aqui que não se sente amado, eu quero que você não fique com vergonha, mas que você venha até aqui. Eu quero orar por você. Se você não se sente amado, se você sente alguma rejeição,
seja por parte de pessoas ou por parte mesmo de Deus, você percebe assim, eu não percebo que eu sou tão amada por Deus assim. Se existe esse questionamento no seu coração, você pode vir aqui que eu quero orar por você. Bom demais pra mim. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, você pode dizer: o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Bom demais pra mim. Você pode fechar os seus olhos e adorar ao Senhor. O Senhor é bom. Levante suas mãos. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Bom demais pra mim. Se você tem motivos, o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Bom demais pra mim. aleluia. Aleluia. Todos amados, todos se sentindo amados. Oh, glória. Aleluia. Se você está aqui em nosso meio, que ainda não confessou Jesus como seu Senhor. Sabe o que é confessar Jesus como Senhor? É reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu e que ressuscitou para te dar vida. É simplesmente isso. É você reconhecer e dizer sim, eu reconheço que Jesus é Filho de Deus, morreu, ressuscitou para me dar vida. Então, se você está aqui no nosso meio que ainda não confessou Jesus como Senhor, como Salvador, eu quero te fazer esse convite. Esse é o passaporte para você entrar no céu. Não sei se você sabe, mas esse é o passaporte para você entrar no céu. É reconhecer que Jesus é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou para te dar vida. Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor, você pode vir aqui na frente. Oh, aleluia, 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 aleluia. Após você também ter aceitado Jesus, tem um presente da parte de Deus chamado batismo no Espírito Santo, que é a evidência de falar em outras línguas. Então, se você está aqui em nosso meio, que você já aceitou Jesus como Senhor, mas você deseja falar em outras línguas e você ainda não fala, eu também quero te convidar aqui na frente, para que você possa receber o batismo no Espírito Santo. Nós não ensinamos, nós mostramos na palavra o que está escrito a respeito disso e você recebe. Aleluia, aleluia, aleluia. Existe alguém no nosso meio que está passando por algum momento de enfermidade, ou dor, ou algum diagnóstico. Se você também estiver nessa condição e você quer oração por cura, existe uma unção específica para desmiuçar todo o jugo sobre a sua vida. O amor, ele é benigno. Então existe da parte de Deus aqui amor para derramar sobre você e te curar da planta dos pés ao alto da cabeça. Existe alguém em nosso meio passando por algum momento de enfermidade ou algum diagnóstico ou alguma dor? Não? Todos sarados, todos salvos, todos orando em outras línguas. Oh, glória a Deus. Amém. Que noite abençoada. Obrigada, né, por estar aqui. É um prazer servir ao Senhor com vocês. Oh, aleluia. Graça e paz. Boa noite. Tudo bem com vocês? Já falando de obediência, né? Vamos falar sobre dízimos e oferta, mas vocês podem sentar. Antes de falar de dízimo e oferta, eu quero esclarecer uma coisa, que uma vez eu estava dando aula num discipulado sobre dízimos e oferta, e explicando como que é recolhido o dízimo e oferta do Verbo da Vida. E muita gente ficou impressionada da forma que era. E eu achei que as pessoas até fosse claro. Mas então eu vou esclarecer até para as pessoas entenderem como é feito isso.
né? Os dízimos e oferta, eles são recolhidos aqui, daqui vão lá para dentro, aí vai o tesoureiro, tá? Junto com o diácono ou junto com algum membro da diretoria aqui da igreja, para contar. Tem um relatório, tem um papel de entrada que diz ali quanto entrou. Pode dizer até quantas notas, de 2, de 5, de 10, de 100, quanto entrou. Os 2 assinam, e os 2 que estão lá dentro, ou 2, eles não podem ser parentes, eles não podem ser meu parente, parente do Anderson. Tem que ser pessoas da nossa confiança, mas que não tem nenhum vínculo com a gente de parentesco. E aí esse dinheiro que entra em Pix vai direto para a sede. E eles têm um controle lá do que entra da Malvinas, do que entra do Portal Sudoeste, do que entra de Puxinanã, de São João da Mata. Eles têm esse controle lá. E o que entra em dinheiro, depois, no final do mês, o Anderson tem que ir na sede, prestar conta de tudo que entrou, que está ali naquele papel, que o tesoureiro e o diácono, ou quem foi com ele, assinou dizendo daquele valor. Então, não é um dinheiro que fica rolando daqui e ali, ninguém sabe quanto entrou, no que gastou. Tudo que é gasto tem que ser por nota fiscal. Já houve até da gente comprar coisa em lugares que não tinha nota fiscal e saiu do nosso bolso, porque não tinha nota fiscal. Então, vocês podem ter certeza que vocês estão semeando no reino. Porque o verbo da vida, ele tem um controle. Ninguém mexe e usa da forma que quer. Principalmente ponto de pregação. A gente está ligado a eles e a gente só pode usar, né, assim, o dinheiro, comprar alguma coisa com autorização deles. Se eles não autorizarem, a gente não pode. Então, ficam em paz, porque as pessoas às vezes não sabem falar, o pastor, não sei o quê. Cada um fala uma coisa. É só para ficar claro, porque é tudo muito transparente e é tudo muito controlado. E o seu dinheiro que entra como dízimo e oferta é muito abençoado, e a gente dá graça. Porque o apóstolo Guto, ele fala isso. Ele fala que a gente tem que honrar cada centavo que entra nas igrejas. Que a gente, quando compra uma água, quando compra papel higiênico, a gente tem que dar graça. É o dinheiro de vocês, é o nosso, né? É o nosso dinheiro. Não é um dinheiro que a gente usa e, não é meu. Não, não é assim. Amém? Então, vocês podem ter certeza que é controlado, que é tudo muito, assim, organizado, é muito bem administrado. Amém? E vocês podem ver, em 7 meses, quanto esse ponto de pregação aqui já avançou. Quanto já cresceu a obra. Quem estava aqui desde o início sabia que não tinha sala nenhuma, era um vão aqui, e tudo foi construído com o nosso dinheiro. Amém? E assim, quando a igreja prospera, é porque os seus membros também estão prosperando. Amém? Não tem como a igreja prosperar com membros que não prosperam. Não existe isso. Porque o que é feito aqui é com o dízimo e a oferta de vocês. Então, se aqui está prosperando, com certeza vocês também vão prosperar. Amém? E nós não queremos saber quem dá, quem não dá. É com o Senhor. Isso não é da nossa conta. Amém? Porque o galardão vem dele. A resposta é dele, não é nossa. A gente nem quer saber de nada disso. Amém? Que não é a nossa parte. Nós não somos juízes, nós não estamos aqui para julgar ou para falar nada disso. Amém? É só para ficar claro, porque assim, quando nós falamos disso, as pessoas ficavam, é mesmo? É assim? Achava que era um saco sem fundo, entendeu? Colocava ali e ia para a mão do pastor, e não é. Amém? E aí eu quero que vocês abram em Provérbios, já esclarecido, né? Provérbios 3:9, que fala assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os seus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros.
assim como transbordarão de vinho. Tem gente que fica assim, aqui está dizendo das primícias, né? Do que a gente ganha, né? Primícias, primeiro, né? E tem pessoas que ficam na dúvida, mas eu dou do líquido, eu dou do bruto. Quanto você quer ganhar do Senhor? Quanto que você quer de volta? Porque mesmo se o Senhor a palavra dele diz 10%, mas se fosse 90%, nada faltaria a vocês. Nada faltaria a vocês. Agora, se você quer dar do líquido, do que ganha, beleza. Na proporção da semente é que vai ser a colheita. Amém? Não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra que fala sobre isso. Então, assim, não fica preocupado se dá do bruto ou do líquido. É com o Senhor. E ele lembra, ele até fala da viúva, das moedinhas da viúva. Por que essa mulher está na Bíblia? Ela só tinha moedinhas. Mas ele fala, porque o que estava no coração dela. Se ela tivesse muito mais, ela daria muito mais. E ele vê o nosso coração, a motivação. Às vezes a gente nem tem nada. E a gente fica doido. Senhor, poxa, eu queria tanto ofertar, não tem nem um tostão, nem uma moedinha. Fica tranquilo. Ele vai te dar semente para você semear. Porque isso está no seu coração. E ele sabe. É ele que conhece o seu coração. Amém? A Mísia, uma vez eu vi ela falando que ela, quando não tinha, estudava medicina e já estava no evangelho, ela tirava os botões da camisa dela e ofertava. E hoje ela é uma mulher próspera. Então, assim, o Senhor vê o que está no nosso coração. Não o que a gente tem no bolso, no banco, nada disso. Amém? Então, se é do líquido ou do bruto, não importa. Importar o que está no coração de vocês. O que vocês querem colher. É pouco ou muito, né? Aquele que é fiel no pouco, com certeza, será fiel no muito. Amém? Então, eu vou orar e aí vocês podem trazer o dízimo, a oferta. Amém? Pai, nós te damos graça, Pai. E o privilégio, que privilégio nós temos de poder ofertar e dizimar no seu reino, Senhor. Obrigado pela obediência dos seus filhos. O seu shalom está sobre eles. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E que essas sementes, Pai, frutifiquem a 30, a 60 e a 100 por um. Porque quem dá a colheita é o Senhor. Muito obrigado por uma semana abençoada. Uma semana de portas de oportunidade, de emprego, de tudo que o Senhor pode oferecer para os seus filhos. Que tudo é bom, perfeito e agradável. Estejam abertos, Pai. Que seja uma semana extraordinária em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Podem vir. O Senhor marchando sim, o seu exército poderoso, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Oh, aleluia! Bem, quarta-feira, agora, dia 28, vai estar iniciando aqui o Jiu-Jitsu, que é um projeto da Igreja Sede, com jovens de 14 anos para cima. É um projeto evangelístico, amém? Mas você que é crente e quer fazer o Jiu-Jitsu, é gratuito, pode vir, tem que se inscrever. O que foi? Tem um link, quem quiser depois pode nos procurar, a gente passa o link da inscrição. Vai ser um projeto muito bom, vai alcançar muitos jovens que precisam ouvir a palavra,
que precisam prosperar, precisam andar no caminho do Senhor e saber que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, se você está interessado, se conhece alguém que precisa ouvir dessa palavra, aprender mesmo uma arte marcial que é disciplina, e disciplina é a chave do sucesso da vida de qualquer pessoa, vocês podem convidar. Amém? Compartilhem o nosso Instagram, Verbo da Malvina. Compartilhem, curtem, comentem, para que as pessoas saibam que aqui existe um Verbo da Vida. A gente ainda não tem nenhuma faixa, nenhum letreiro. Muitas pessoas não sabem qual é essa igreja, mas se vocês compartilharem, com certeza vão alcançar muitas pessoas. Amém? Os nossos cultos são às quintas-feiras, às 20 horas, 8 horas da noite, e aos domingos, às 18 horas, 6 horas da tarde. Amém? Que vocês sejam abençoados pela prática da palavra, que foi maravilhosa. Amém? Uma semana de vitórias para vocês. Até quinta. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele você pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele você pode confiar. Nele você pode confiar. Jesus, Jesus. Nele você pode confiar. Jesus, Jesus. Nele você pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Yeah. Nele você pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus. O seu nome é Jesus Cristo. Nele você pode confiar. Nele você pode confiar. Jesus, Jesus. Nele você pode confiar. Jesus, Jesus. Nele você pode confiar. Pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ter a paz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ter a paz tendo Jesus. Jesus, Jesus. Nele você pode confiar. Oh, Jesus, Jesus. Nele você pode confiar. Nele você pode confiar. Pode confiar.